Muito bom dia, pessoal. Tava fazendo uma live aqui, tá explicando que eu fiz a live ontem no TikTok e sempre eu salvo as lives, eu baixo as lives do TikTok e desta vez eu não consegui salvar, porque que eu não sei. Busquei de todas as formas. Aí estava fazendo também agora e faltou força, faltou energia aqui. Mas vamos falar, eu pediria que vocês que entrassem aí, compartilhassem com outras pessoas o poder negativo da palavra não no cérebro. É um estudo à luz da neurociência, da psicologia e da perspectiva bíblica. A palavra não possui um alto poder significativo fortíssimo. E as palavras, elas possuem um impacto muito forte, muito profundo sobre o cérebro humano. Elas moldam pensamentos, emoções, comportamentos e até a forma de interpretarmos a realidade. Em todas as palavras, o não ocupa um lugar especial, pois está associado à negação, ao bloqueio, à limitação e à proibição. Embora não seja, deixa eu ver aqui essa cadeira como que está. Embora não seja indispensável para estabelecer limites e proteger as pessoas, seu uso excessivo pode produzir efeitos negativos sobre o cérebro, especialmente quando é empregado de maneira constante na infância, na educação, no relacionamento e na vida profissional. Como o cérebro ele interpreta a palavra não? O cérebro humano ele trabalha principalmente com imagens e responde representações mentais. Quando alguém diz, não pense em um elefante, a primeira coisa que acontece é que o cérebro cria a imagem de um elefante. Somente depois tenta negar essa imagem. Isso ocorre porque o cérebro ele processa primeiro o conteúdo e depois a negação. Luiz Fernando, bom dia, tudo bem? Por isso, frases como não tenha medo, não erre, não fique nervoso, acabam ativando exatamente aquilo que desejamos evitar. A neurociência explica esse fenômeno, foi o que eu expliquei na live no dia 29. E eu estava fazendo a live agora e faltou luz e até eu encontrei o conteúdo da live do TikTok. Em parte foi bom. A neurociência, ela explica esse fenômeno. Diversas áreas cerebrais participam desse processo. O córtex pré-frontal tenta interpretar a ordem. A amígdala cerebral indica possíveis ameaças. O hipocampo associa experiências anteriores e o sistema límbico produz a resposta emocional. Quando o cérebro ouve repetidamente palavras negativas, aumenta a atividade relacionada ao estresse e à violência. E o resultado pode incluir ansiedade, insegurança, tensão, bloqueio cognitivo, dificuldades de concentração. Este assunto aqui, o poder negativo da palavra não, um estudo à luz da neurociência, da psicologia e da perspectiva bíblica, é um assunto que realmente eu domino. Eu tenho especialização nesta área, ok? Neuropsicopedagogia, também educação especial e inclusiva, com certificado de 1000 horas. Estou terminando neuroeducação e neuropsicanálise. Então eu tenho um certo domínio sobre esses assuntos aqui, que é bem importante. Eu pediria que você compartilhasse aí com outras pessoas. Benedicte de la Cruz, de onde eres tu? Compreendes português? Então, queridos,
Eu sou o Dr. Nelson, em psicanálise, tenho psicanálise clínica, professor de inglês e português, bacharel em teologia, mestre, PhD e tal. Então nós sempre estamos aí estudando e pesquisando. Sigam-me e vocês serão abençoados. Então, como eu estava explicando, a neurociência explica esse fenômeno. E o efeito da repetição, o cérebro ele aprende muito, bastante, quando nós repetimos, e geralmente os professores repetem, que é uma forma de fixação do aluno, chamar a atenção do aluno e prender aquela aprendizagem, né? Uma criança que escuta diariamente, você não consegue, você não presta, você nunca vai fazer nada certo. Isso pode fortalecer conexões neurais associadas à incapacidade e à baixa autoestima. Esse processo é conhecido como neuroplasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro de reconquistar, ou seja, de reorganizar e fazer sinapses, suas conexões, com base nas experiências vividas. A neuroplasticidade mostra que o cérebro muda conforme aquilo que repetimos, pensamos ou vivemos. Ela explica porque pensamentos e palavras frequentes fortalecem determinados circuitos neurais. E com estímulos positivos, novas conexões podem ser desenvolvidas com estímulos negativos repetitivos. Padrões limitantes também podem ser reforçados. A força positiva. Pesquisa em psicologia mostra que frases formuladas positivamente tendem a favorecer maior motivação e clareza. Em vez de não corra, você pode dizer caminhe devagar. Você está falando a mesma coisa, mas em outras palavras. Não tenha medo. Pode dizer seja corajoso. O cérebro recebe uma orientação mais clara sobre os comportamentos esperados. O impacto emocional. Palavras negativas frequentes, elas podem provocar aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, maior ativação da amígdala cerebral, redução da motivação, queda de autoestima, menor criatividade e maior sensação de ameaça. Já as palavras de incentivo favorecem estados emocionais mais positivos e podem contribuir para melhor desempenho e aprendizagem. Portanto, nós devemos pensar bastante porque há muito poder em nossas palavras. Tem até um livro de Dom Gossetti, acho que é Dom Gossetti, Há Poder em Suas Palavras. É um livro que eu recomendo para leitura. O não é sempre ruim? Não. O não possui uma função extremamente importante. Ele protege crianças, estabelece limites, evita perigos, organiza a convivência social e ajuda na formação moral. O problema não é a existência do não, mas é o seu uso excessivo, o seu uso agressivo, humilhante ou sem explicação. Na perspectiva bíblica, a Bíblia reconhece o poder das palavras. Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação. Em Provérbios 15, 4, a língua serena é árvore de vida. Esses textos, eles reforçam que nossas palavras, elas podem edificar ou destruir. Aplicações práticas. Pais. Substituir críticas constantes por orientação. Elogiar comportamentos positivos. Corrigir sem humilhar.
Professores devem usar uma linguagem encorajadora, valorizar o processo do aluno, evitar rótulos. E líderes devem inspirar em vez de intimidar, corrigir, preservando a dignidade. E na vida pessoal, substituir a autocrítica destrutiva por uma autoavaliação equilibrada. Cultivar um diálogo interno mais construtivo. A palavra não faz parte da comunicação humana. É essencial para estabelecer limites. Entretanto, quando usada de uma forma constante, hostil ou desproporcional, pode influenciar emoções, a autoestima e padrões de pensamentos. E a neurociência ela mostra que o cérebro responde às experiências repetidas e que a linguagem pode contribuir tanto para fortalecer quanto para enfraquecer determinados circuitos neurais. Sob a perspectiva cristã, as palavras devem ser usadas para transmitir verdade, amor, edificação. Assim, o desafio não é eliminar o não, mas empregá-lo com sabedoria, com equilíbrio e com um propósito. Vejamos aqui. Quantas vezes a palavra não aparece na Bíblia? Me acompanhem. Não existe um número único, porque isso varia conforme a tradição, ou seja, a tradução. Ao meio da revista atualizada, a ARA fala aproximadamente de 9 a 10 mil ocorrências. Ao meio da revista e corrigida, a ARIC, aproximadamente 10 mil ocorrências. Outras traduções também apontam contagens bíblicas. A versão internacional, a NVI, o número é diferente devido às escolhas de tradução. Se por um lado nós estamos aqui nos referindo, por exemplo, a Bíblia tem 365 não temas, um para cada dia do ano. Essa é uma afirmação muito popular, mas não é literalmente verdadeira. Dependendo da tradução, expressões como não temas, não tenha medo, não temais e equivalentes aparecem bem menos de 365 vezes. O número exato também varia conforme a versão. A ideia de que existe 365 não temas na Bíblia, um para cada ano, é muito difundida em sermões, em mensagens devocionais. No entanto, isso é um mito. Não há uma contagem bíblica que confirme exatamente 365 ocorrências. E quantas vezes eu também preguei isso? Só que agora é outra realidade, eu pesquisei, tenho um pouco mais de conhecimento. O número ele varia conforme a tradução da Bíblia e conforme quais expressões equivalentes são incluídas. Em traduções como Almeida Revista e Atualizada, ARA, ou Almeida Revista e Corrigida, ARC, encontram-se aproximadamente a expressão não temas, ocorrências aproximadas, 55 a 65. Não temais, de 20 a 30. Não tenha medo, 10 a 20, dependendo da tradução. Não tenha medo, algumas ocorrências. Ou seja, não tenhais medo, algumas ocorrências. Não tenha medo deles, algumas ocorrências. Não vos atemorizeis, algumas ocorrências. Não vos assusteis, algumas ocorrências. Não se atemorize, algumas ocorrências. Somando todas as formas equivalentes de encorajamento, o total costuma ficar entre 100 a 150 passagens, dependendo da versão utilizada. O significado teológico mais importante do que o número é a mensagem. Deus, repetidamente, encoraja seu povo a não viver dominado pelo medo. Alguns exemplos marcantes. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Não temas, Abraão.
Josué 1,9, não temas, nem te espantes. Isaías 41,10, não temas, porque eu sou contigo. Isaías 43, versículo 1, não temas, porque eu te remi. Lucas, capítulo 2, versículo 10, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Mateus, capítulo 14, versículo 27, tende bom ânimo, sou eu, não temais. João 14, 27, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, não temas, eu sou o primeiro e o último. Essas passagens equivalem, ou revelam, né, que a presença, a proteção e a fidelidade de Deus são o fundamento para vencer o medo. Isso é importante nós reconhecermos. Cerca de 120 passagens, por exemplo, incluindo o texto bíblico, contexto histórico e análise exegética, aplicação prática e organização por livros, ficará com aproximadamente 80 a 150 páginas, o que ultrapassa o limite do conteúdo que nós podemos aqui pesquisar. Vejam, as promessas de Deus para vencer o medo, que seria realmente um estudo profundo, um estudo exegético, devocional, sobre essas expressões não temais equivalentes. Mas eu vou me ater aqui, eu faria o quê? Uns 6 capítulos com esse assunto. Com um estudo aproximadamente 120 passagens, falando sobre o texto, o contexto histórico, o contexto cultural, a exegese, o estudo das palavras hebraicas e gregas, uma reflexão, o que Deus está nos ensinando. Porém, eu vou me ater aqui a uma parte sobre o medo na perspectiva bíblica. O medo é uma das emoções mais antigas da humanidade. Desde a queda do homem no Jardim do Éden, ele passou a fazer parte da experiência humana, evidenciando decisões, relacionamentos e até mesmo a maneira de se relacionar com Deus. A Bíblia não ignora essa realidade. Ao contrário, apresenta inúmeros relatos do homem e de mulheres que experimentaram medo, que aqui eu estou falando sobre algo negativo, e experimentaram o cuidado e a presença de Deus. Nas Escrituras, o medo ele pode assumir 2 significados distintos. O primeiro é o medo como consequência do pecado, da insegurança e da incredulidade. O segundo é o temor do Senhor, entendido como reverência, respeito, obediência e reconhecimento da soberania divina. Enquanto o primeiro aprisiona, o segundo conduz à sabedoria, à verdadeira liberdade espiritual. A origem do medo. O medo não faz parte da criação original de Deus. Deus criou o ser humano e declarou que tudo era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Não havia vergonha, não havia culpa ou temor. O medo surgiu após a desobediência. Em Gênesis capítulo 3, versículo 10, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Essa é a primeira vez que aparece a palavra medo na Bíblia. E observe a sequência: pecado, culpa, vergonha, medo, afastamento de Deus. O medo passou a ser consequência da ruptura da comunhão entre o homem, ou entre Deus e o homem. Nós vemos o medo como consequência da separação de Deus. Depois da queda, o ser humano passou a experimentar diversas formas de medo. Medo da morte, medo do julgamento, medo do futuro, da rejeição, da pobreza, medo da solidão, medo do sofrimento, medo dos inimigos. E a Bíblia demonstra que o homem se afasta de Deus, que o homem que se afasta de Deus, ele tende a ser dominado pela presença de insegurança. Eu inseri essa parte aqui, explicando sobre a palavra não, porque o medo é algo muito negativo.
Mas nem todo medo é pecaminoso. O medo como instrumento de proteção. Existe o medo natural que funciona como um mecanismo de proteção, que é evitar um precipício, fugir de um incêndio, afastar-se de animais perigosos, preservar a própria vida. Esse medo é compatível com a sabedoria de Deus, dada por Deus. E a Bíblia distingue claramente o medo paralisante do temor perseverante, que é o temor do Senhor. E o temor do Senhor não significa terror, mas profunda reverência diante da santidade divina. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse temor produz obediência, produz santidade, prudência, humildade, confiança. E quem teme ao Senhor não vive escravizado pelo meio das circunstâncias. Aí nós temos aí o medo como arma espiritual. O medo é frequentemente utilizado para enfraquecer a fé. E ao longo das Escrituras observa-se que inimigos do povo de Deus buscavam espalhar medo para desanimar, dividir e impedir o cumprimento da vontade divina. Exemplos, nós temos os espias que desencorajaram Israel, Números capítulo 13 ao 14. Golias intimidando o exército de Deus, o exército de Israel, 1 Samuel capítulo 17. Sanbalat e Tobias tentando paralisar a reconstrução dos muros de Jerusalém, Neemias capítulo 6. E o medo exagerado pode levar à perda da confiança em Deus, iguais às palavras negativas, exageradas. Deus sempre responde ao medo. Uma das mensagens mais repetidas na Bíblia é o chamado para confiarmos no Senhor. Quando homens e mulheres de fé enfrentam situações difíceis, Deus frequentemente lhes disse: não temas, não tenhas medo, não te espantes, eu sou contigo. Vocês observem aqui a palavra não, ok? Essas palavras aparecem em momentos decisivos na história da redenção. E a razão apresentada por Deus não é a ausência de problemas, mas a sua presença constante. E nós temos vários homens que sentiram medo na Bíblia. Abraão temeu pela própria vida no Egito. Moisés sentiu-se incapaz diante da missão recebida. Josué precisou ser encorajado antes de conduzir Israel. Davi enfrentou momentos de profundo temor, mas encontrou refúgio no Senhor. Elias, após vencer os profetas de Baal, fugiu por medo de Jezabel. Jeremias sentiu o peso da perseguição. Davi enfrentou ameaças em um império pagão. E no Novo Testamento, nós vemos que José recebeu a ordem de não temer receber Maria. Os discípulos tiveram medo durante a tempestade. Pedro afundou ao desviar os olhos de Jesus. Paulo foi fortalecido pelo Senhor no meio das perseguições. E esses relatos demonstram que esse medo não é por si só sinal de falta de fé. E a diferença está em como respondemos ao medo. O amor vence o medo. No Novo Testamento, ensina que o amor de Deus transforma a relação do crente com o medo. Em 1 João capítulo 4, versículo 18, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O amor divino não elimina todos os desafios da vida, mas fortalece o cristão para enfrentá-los com confiança. Aí nós temos a fé como resposta ao medo. Em muitas ocasiões, Jesus respondeu: por que sois tímidos? Não temas, crê somente, tende ânimo, sou eu. A fé bíblica não ignora os perigos, mas reconhece que Deus continua soberano mesmo diante das dificuldades. Aplicações práticas. O cristão é chamado a confiar na providência de Deus. A confiar, alimentar a mente com a palavra. Perseverar em oração. Lembrar-se das promessas divinas. Cultivar o amor do Senhor.
enfrentar os desafios com coragem e esperança. O medo, ele não precisa governar a vida daqueles que depositam a sua confiança em Deus. Igualmente as palavras negativas, como o não, por exemplo, não podem dominar a nossa vida. E a Bíblia apresenta o medo como uma realidade da condição humana após a queda, mas também revela que Deus oferece a sua promessa, sua presença, seu cuidado como resposta. O verdadeiro antídoto contra o medo não é a autoconfiança, mas a confiança no Senhor. E ao longo das Escrituras, Deus continuamente fortalece seu povo com palavras de encorajamento. Cada não temas aponta para uma versão central, a segurança do crente estar na presença de Deus. Quando Ele está conosco, nós podemos enfrentar todas as dificuldades com muita coragem. E aqui eu tenho várias referências, onde eu busquei essa pesquisa. Agora vocês observem, eu falei sobre a palavra não, sobre o medo, que eu não posso deixar isso influenciar a minha vida. Mas vejam, nós temos um Deus que está preocupado conosco, e a Bíblia registra muitos mandamentos na forma de não. Ele também revela inúmeros sim, mostrando-nos promessas, convites, bênçãos e confirmação da sua palavra. E o cristianismo não é apenas uma religião de proibições, é sobretudo um chamado para viver a plenitude da vontade de Deus. Vejamos os sims de Deus. Estou feliz porque encontrei o meu material. Estava buscando e não encontrando. O maior sim de Deus é Jesus. O apóstolo Paulo, ele declara, porque quantas são as promessas de Deus, tanto tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20. Cristo é a confirmação de todas as promessas divinas. Em Cristo, Deus disse sim ao seu plano de salvação para a humanidade. E o plano da salvação foi um plano muito especial, um plano glorioso, um plano que trouxe restauração para o ser humano. Porque o ministério de Cristo é um ministério de reconciliação. Então, o maior sim de Deus é Jesus. Deus diz sim ao arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Sempre que o pecador se arrepende sinceramente, Deus responde com perdão e restauração. Deus diz sim à salvação, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus diz sim à salvação. E a cruz é a maior demonstração do sim de Deus para o ser humano. Deus também diz sim à nossa oração: pedi e dar-se-vos-á. Buscais e encontrareis. Batei. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. Este sim não significa que Deus concederá tudo exatamente como pedimos, mas que Ele ouve e responde segundo a sua soberania, segundo a sua vontade. Deus diz sim à sua presença. Não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Mesmo diante das dificuldades, Deus permanece com o seu povo. Deus diz sim ao fortalecimento. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A força para enfrentar as lutas vem do Senhor. Deus diz sim à vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. João 10, 28. A esperança do cristão está fundamentada na promessa da vida eterna em Cristo. Os nãos
e os sims de Deus caminham juntos. Os não de Deus não existem para limitar nossa felicidade, mas para nos proteger. Da mesma forma que os sims do Senhor revelam seu amor, sua graça, seu propósito. O que não vem de Deus, vejam bem, por exemplo, o não de Deus, não matarás, o sim, a vida. Não furtarás, sim, a honestidade. Não adulterarás, sim, a fidelidade. Não andar nas trevas, sim, a luz de Cristo. Não temas, sim, o seu conchego. Não vos conformeis com este século, sim, a transformação da mente. Não andeis ansioso, sim, a parte de Deus. Os não de Deus, ou nãos, estabelecem limites que preservam a vida, enquanto os sims revelam as bênçãos que Ele deseja nos conceder. Em Jesus Cristo, nós temos as promessas divinas, todas as promessas divinas encontram sua confirmação, e como afirma 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, todas as promessas de Deus têm nele o sim. Assim, a vida cristã não se resume ao que devemos evitar, mas ao privilégio de viver os sims de Deus, salvação, perdão, esperança, presença, comunhão, propósito e vida eterna. Amém? E quando nós analisamos essas palavras, não existe uma contagem oficial de quantos sims de Deus há na Bíblia. Porque, diferentemente da palavra não, a Bíblia não utiliza a palavra sim como uma fórmula repetitiva para expressar as ações e as promessas de Deus. Na verdade, os sims de Deus são estendidos de forma teológica, ou seja, com tudo aquilo que Deus aprova, promete, concede e afirma. E o único texto de todos os sims está em 2 Coríntios 1 e 20, que eu já citei aqui. Porque quantas são as promessas de Deus? Tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus. Quantos sims existem? Se entendermos o sim, ou os sims, como promessas divinas, a Bíblia contém milhares delas. Alguns estudiosos estimam que existam cerca de 7 a 8 mil promessas em toda a Bíblia. Dessas promessas, aproximadamente, 3 mil promessas são dirigidas diretamente ao povo de Deus, e o número vai variar, conforme eu já citei aqui, conforme o método de contagem e a classificação adotada. Assim, não é possível afirmar que existam, por exemplo, 365 sim, ou outro número exato, eu já falei. Mas alguns dos grandes sims de Deus é o sim da salvação, Hebreus 3,16, sim ao perdão, 1 João 1,9, sim à sua presença, Hebreus capítulo 13, versículo 5, sim à paz, João 14:27, sim à sabedoria, Tiago 1:5, sim ao Espírito Santo, Lucas capítulo 1, versículo... Lucas capítulo 11, versículo 13, sim à vida eterna, João 10:28, sim ao consolo, 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 4, sim à esperança, Jeremias 29:11, sim à vitória em Cristo, Romanos 8:37. Então, gente, nós temos aí o segredo de tudo isso aí. E a conclusão desse estudo, nós compreendemos que as palavras possuem, na realidade, um poder extraordinário para influenciar a nossa mente, as nossas emoções e o comportamento humano. E a neurociência demonstra que o cérebro responde às experiências linguísticas de forma profunda, fortalecendo conexões neurais de acordo com aquilo
que é repetidamente ouvido, pensado e vivido. Quando a linguagem é predominantemente negativa, pode favorecer sentimentos de insegurança, de medo e desânimo. E, por outro lado, palavras de esperança, encorajamento e propósito contribuem para fortalecer a confiança, a resiliência e o equilíbrio emocional. Entretanto, a Bíblia apresenta uma perspectiva mais ampla sobre o uso da palavra não. Os não de Deus não aparecem, não são expressões de rejeição ou de falta de amor, mas de manifestações de sua santidade, de sua sabedoria e de seu cuidado. Cada proibição divina estabelece limites que protegem o ser humano do pecado, da destruição e das consequências de escolhas equivocadas. Assim como o pai amoroso orienta o seu filho para preservá-lo do perigo, Deus estabelece princípios que conduzem à vida, à justiça e à comunhão com Ele. Ao mesmo tempo, as Escrituras revelam que a mensagem de Deus não é construída apenas de proibições. Em Cristo nós encontramos o grande sim, foi o que nós vimos aí durante a nossa explicação. Nós encontramos o grande sim de Deus para a humanidade. E como afirma o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim. Esse sim manifesta-se no perdão dos pecados, na salvação, na presença constante de Deus em nossas vidas e na paz que excede todo entendimento, na esperança, na restauração e na promessa de vida eterna. Dessa forma, os nãos e os sims de Deus não se opõem, eles se complementam. Os nãos preservam o caminho da santidade, enquanto os sims revelam a abundância da graça divina. Deus diz não ao pecado porque ele diz sim à santidade. Diz não ao egoísmo porque diz sim ao amor. Diz sim ao medo, por isso eu mencionei uma parte aí sobre o medo, porque diz sim à confiança. Diz não ao desespero porque diz sim à sua presença. Diz não à morte espiritual porque diz sim à vida eterna. Portanto, o verdadeiro discípulo de Cristo aprende a compreender cada não divino como uma expressão de amor e cada dia aprende o sim do Senhor como uma confirmação das promessas eternas de Deus. Quando entendemos essa verdade, deixamos de enxergar os mandamentos como restrições e passamos a vê-los como caminhos seguros para uma vida plena, equilibrada e frutífera. Que este estudo, querido, nos motive a vigiar as palavras quando pronunciamos, reconhecendo o seu impacto sobre a mente e sobre o coração das pessoas. E que também fortaleça a nossa confiança no Deus que continua dizendo ao seu povo: não temas, porque eu sou contigo. Quando passamos a viver diariamente os sims da graça, da misericórdia, da fidelidade de Deus, certos de que sua palavra permanece viva, eficaz e capaz de transformar as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E esses assuntos aí, queridos, nós pesquisamos para trazer para vocês. Primeiro nós usamos a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia Tradução de João Ferreira de Almeida, usamos a neurociência, a neurociências desvendando o sistema nervoso,
de Michel Paradiso, Barry Cornos e Mark Fettbier. Princípios de Neurociências, Eric R. Kendall. O Cérebro Emocional, os misteriosos alicerces da vida emocional, de Joseph Ledoux. O Cérebro que se Transforma, Norman Dodge. Erros de Descartes, Noção, Razão e Cérebro Humano, de Antônio Damasio. Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Na psicologia, utilizamos terapia cognitiva dos transtornos emocionais, Aaron Sternberg. Razão e emoção na psicoterapia, Albert Ellis. Em busca de sentido, Viktor Frankl. Na teologia bíblica, teologia sistemática, de Millard Erickson. Teologia sistemática, de Wayne Grudem. Teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, de Stanley M. Orton. Teologia do Antigo Testamento, Júnior Walter Kaiser. Teologia do Novo Testamento, George Eldon Lead. Comentário Bíblico de Moody, Everett Harrison, Charles F. Payfair. Teologia Básica, Charles Hayden. Comentários bíblicos, como comentário de Moody, de Mateus Henry. Isaías, o Profeta Messiânico, de Hernani Dias. Comentário bíblico MacArthur, John MacArthur. Linguagem e Comunicação, As Armas da Persuasão, Robert Cialdini. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, Stephen R. Covey. Obra de emoções, As 5 linguagens do amor, Gary Chapman. As 21 irrefutáveis leis da natureza, John Maxwell. Dicionários bíblicos, Novo Dicionário da Bíblia, Dicionário Aine. Léxicos bíblicos, vários. E aqui nós fizemos essa pesquisa que reúne fontes da teologia bíblica, da neurociência, da psicologia, da exegese, que oferece para a nossa live, né, uma base muito sólida. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado, compartilhem aí com outras pessoas. E eu fico muito feliz porque encontrei o meu material que eu estava procurando. Estava fazendo uma live falando sobre esse assunto. A energia se foi, né? A luz, a força se foi. Aí eu encontrei o meu material aí. Um grande beijo do professor, doutor em psicanálise, Nelson Alves de Andrade, teólogo.